Muitos acreditam que Deus parou de falar, que ele só se comunicava no passado, mas a verdade é que ele continua falando, só que nem sempre da forma que imaginamos. Às vezes é em silêncio, às vezes em situações simples do dia a dia e até mesmo através de pessoas que cruzam o nosso caminho. O problema é, será que estamos atentos para reconhecer essa voz? E no final deste vídeo, vou compartilhar um segredo poderoso que vai te ajudar a identificar quando Deus está falando com você de maneira clara. Se esse tema já tocou o seu coração, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem, porque aqui você vai encontrar conteúdos que vão te ajudar a se aproximar ainda mais de Deus. Agora, prepare-se, porque a revelação que vem a seguir pode transformar sua vida espiritual. Você já parou para pensar se Deus ainda fala nos dias de hoje? Talvez você já tenha ouvido alguém dizer, Deus me falou isso, ou eu senti que Deus estava me guiando. Mas no fundo surge aquela dúvida. Será que isso é real mesmo, ou será apenas imaginação? Será que Deus, o Criador do universo, ainda escolhe se comunicar com seres humanos como eu e você? Se essa pergunta já passou pela sua mente, saiba que você não está sozinho. Ao longo da história, milhões de pessoas se perguntaram a mesma coisa. Algumas chegaram à conclusão de que Deus parou de falar há séculos, que ele só se comunicava com os profetas e apóstolos, e que hoje vivemos em silêncio. Outras, no entanto, testemunham experiências incríveis que apontam para um Deus que continua vivo, ativo e comunicativo. E eu quero te dizer algo desde o começo. Se você permanecer comigo até o final deste vídeo, eu vou compartilhar um segredo espiritual poderoso, um sinal surpreendente que pode transformar completamente a maneira como você percebe a voz de Deus. Esse segredo é tão simples que provavelmente você já se deparou com ele várias vezes, mas talvez não tenha reconhecido. Só que, depois que você entender, nunca mais verá sua vida da mesma forma. Por isso, eu te convido, fique comigo até o fim. Deus pode estar prestes a falar com você justamente agora, através desta mensagem. E não se engane, nada acontece por acaso. Se você chegou até aqui, é porque Ele tem algo reservado para você. O silêncio que incomoda. Uma das maiores dores que as pessoas sentem na vida espiritual é o aparente silêncio de Deus. Quem nunca orou de todo o coração, pediu uma resposta urgente, mas teve a sensação de que o céu estava em completo silêncio? Quem nunca desejou ouvir uma voz clara, como a de um amigo ao telefone, dizendo, é por aqui que você deve ir? Esse silêncio, muitas vezes, faz com que as pessoas se afastem da fé. Alguns pensam, se Deus não fala, então talvez Ele não se importe comigo. Outros chegam a duvidar da própria existência dele. Mas será mesmo que o silêncio significa ausência? Ou será que Deus fala de formas que nem sempre sabemos reconhecer? A verdade é que, desde os tempos bíblicos, Deus nunca se limitou a falar de uma única maneira. Ele se comunicou por sonhos, por visões, através de profetas, por anjos, por sinais na natureza e até mesmo em sussurros quase imperceptíveis. O problema não está em Deus não falar, mas em nós não sabermos ouvir. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Deus continua falando, mas você ainda não percebeu. Por que muitos acreditam que Deus não fala mais? Existem várias razões pelas quais tantas pessoas hoje acreditam que Deus se calou. Vamos explorar algumas delas. 1. O mundo moderno e o barulho constante. Vivemos na era da informação, cercados por notificações, redes sociais, notícias que nunca param. Nossa mente está sempre ocupada, saltando de um estímulo para outro. Nesse turbilhão, como esperar ouvir a voz suave de Deus? É como tentar ouvir o canto de um pássaro no meio de um estádio lotado durante uma final de campeonato. Muitas vezes, não é que Deus não esteja falando, é que estamos tão distraídos que não conseguimos perceber. 2.
A decepção das orações sem resposta. Quantas vezes você já orou e não recebeu a resposta que esperava? Talvez tenha pedido uma cura, uma porta de emprego, a restauração de um relacionamento e nada aconteceu. Esse não de Deus, ou esse silêncio prolongado, gera uma sensação de abandono. A pessoa conclui: se ele não respondeu, é porque não fala mais. Mas será que a ausência de uma resposta imediata significa ausência de comunicação? Ou será que justamente nesse silêncio há um ensinamento mais profundo? 3. A ideia de que só os especiais ouvem Deus. Muita gente acredita que apenas profetas, pastores ou pessoas muito santas têm o privilégio de ouvir Deus. Isso cria um abismo entre o comum e o sagrado, fazendo o cristão simples pensar: Deus nunca falaria comigo. Mas essa é uma mentira que precisa ser desfeita. A Bíblia está cheia de exemplos em que Deus falou com pessoas comuns, pastores de ovelhas, agricultores, pescadores. Ele não escolhe pelo status, mas pela disposição do coração. 4. O medo do auto-engano. Outro motivo é o receio de confundir a voz de Deus com nossos próprios pensamentos. É um medo legítimo. Afinal, como ter certeza de que não é apenas a nossa mente inventando respostas? Por causa desse temor, muitos preferem acreditar que Deus não fala mais, porque isso parece mais seguro do que correr o risco de se enganar. Mas esse medo, na prática, impede que vivamos experiências profundas de intimidade com Ele. O Deus que não muda. Se existe um argumento poderoso contra a ideia de que Deus não fala mais, é este: Deus não muda. O mesmo Deus que falou com Abraão, Moisés, Elias e Paulo é o Deus que continua governando o universo hoje. Ele não perdeu a voz, não se cansou de se comunicar. A Bíblia afirma em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se ele falava no passado, continua falando agora. A grande questão é: estamos ouvindo? Um exemplo prático. Imagine um rádio antigo. A estação está transmitindo música o tempo todo, mas, se você não ajustar o dial corretamente, só ouvirá chiados. A música nunca deixou de ser transmitida, mas você não estava sintonizado. Assim também é com Deus. Ele fala, mas precisamos aprender a sintonizar nossa mente e coração. E é isso que você vai descobrir ao longo deste vídeo. Vou te mostrar como Deus fala hoje, como identificar sua voz e, no final, vou revelar um sinal poderoso que pode ser a chave que faltava na sua caminhada espiritual. Mas antes de seguirmos para a próxima parte, eu quero te pedir algo importante. Se essa mensagem já está falando com você, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhuma palavra que pode transformar sua vida. Cada gesto seu ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam redescobrir a voz de Deus. Agora, respira fundo e prepara o coração, porque na próxima parte vamos mergulhar nas formas reais e práticas como Deus ainda fala nos dias de hoje. E talvez, pela primeira vez, você perceba que Ele já tem tentado se comunicar com você há muito tempo. Na primeira parte, nós refletimos sobre a grande dúvida: será que Deus realmente continua falando nos dias atuais? Ou será que ficamos sozinhos, sem sua voz? Agora, chegou o momento de irmos mais fundo. A verdade é que Deus fala sim, e fala de muitas maneiras. O problema não é a ausência de voz, mas a falta de sensibilidade em nossos ouvidos e coração. Hoje, eu quero te mostrar as principais formas pelas quais Ele continua se comunicando com a humanidade. E, à medida que eu for revelando essas formas, eu te peço, observe com atenção. Talvez, enquanto eu falo, você reconheça situações que já aconteceram na sua vida e perceba: meu Deus, Ele já estava tentando falar comigo esse tempo todo. 1. Deus fala através da Bíblia. A primeira e mais segura forma de ouvir a voz de Deus é por meio da sua palavra escrita.
A Bíblia não é apenas um livro de história ou de religião. Ela é viva, é atual, é a revelação de Deus para a humanidade. Quantas vezes você já abriu a Escritura em busca de direção e encontrou exatamente a resposta que precisava? Parece até que aquele versículo foi escrito para você, naquele momento específico. Isso não é coincidência, é comunicação divina. Em 2 Timóteo 3,16 está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, cada vez que você lê a palavra, Deus está falando com você. Mas aqui está o segredo. Não basta ler como quem lê uma notícia qualquer. É preciso ler com o coração aberto, com oração, pedindo que o Espírito Santo ilumine o entendimento. A Bíblia é a voz de Deus impressa. Quem não abre a Escritura está, na prática, fechando os ouvidos para ele. 2. Deus fala através da oração. Muita gente pensa que oração é um monólogo. Nós falamos, falamos, falamos e pronto. Mas, na verdade, oração é diálogo. É conversa íntima com o Pai. Quando você ora e depois silencia, abre espaço para que Deus ministre ao seu coração. Nem sempre será uma voz audível. Às vezes é uma convicção que brota, uma lembrança repentina, uma sensação de paz sobre uma decisão. Filipenses 4, 6, 7 nos mostra que ao apresentarmos nossos pedidos a Deus, a paz dele guardará nossos corações. Essa paz é uma forma de resposta. Por isso, da próxima vez que você orar, não termine com um amém apressado. Fique em silêncio por alguns minutos. Talvez você se surpreenda ao perceber que ele já está respondendo. 3. Deus fala através do Espírito Santo. Jesus prometeu em João 16, 13: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo é o Consolador, o guia, o amigo presente em todos os momentos. É ele quem nos convence do pecado, quem nos mostra o caminho certo e quem sussurra a vontade de Deus em nosso interior. Às vezes, o Espírito Santo nos alerta com um incômodo repentino. Você ia tomar uma decisão, mas algo dentro de você disse: não faça isso. Outras vezes, ele traz coragem em momentos de medo ou palavras certas quando não sabemos como agir. É um relacionamento íntimo. Quanto mais tempo passamos com Deus, mais sensíveis nos tornamos à voz do Espírito. 4. Deus fala através das circunstâncias. Nem sempre Deus se manifesta em palavras. Muitas vezes, Ele organiza os acontecimentos da vida para nos direcionar. Um exemplo bíblico é Jonas. Ele não quis obedecer ao chamado de Deus. Então as circunstâncias, a tempestade e o peixe gigante o conduziram de volta ao caminho certo. Na nossa vida, isso pode acontecer de várias formas. Uma porta que se fecha, outra que se abre, um atraso que nos livra de um acidente, uma mudança inesperada que depois se revela como providência. Preste atenção. Aquilo que você chama de coincidência pode ser, na verdade, Deus falando através dos fatos. 5. Deus fala através de pessoas. Quantas vezes alguém te disse algo simples, mas que veio como resposta exata para a sua oração? Pode ser um amigo, um pastor, até mesmo alguém que você nem conhecia. Na Bíblia, Deus usou pessoas comuns para transmitir mensagens poderosas. Ele falou através de profetas, mas também usou uma serva para orientar Naamã, Segundo Reis 5, e até uma criança, Samuel, foi levantado para ser porta-voz da sua voz. Nunca subestime a palavra que vem de alguém ao seu redor. Pode ser que, naquele momento, Deus esteja usando essa pessoa como seu instrumento. 6. Deus fala através da natureza. O Salmo 19:1 declara: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A criação inteira é um testemunho constante da presença de Deus.
o nascer do sol, o mar que nunca ultrapassa seus limites, a perfeição das estrelas, o canto dos pássaros. Tudo isso fala sobre a grandeza e o cuidado do Criador. Às vezes, em meio à correria, basta parar, observar a natureza e deixar que ela nos lembre. Deus está aqui, e Ele fala através da obra das suas mãos. 7. Deus fala através da consciência e da paz interior. Muitas vezes, o Espírito Santo usa a nossa consciência como ferramenta. Quando fazemos algo errado, sentimos aquele peso, aquela inquietação. Isso é Deus nos chamando ao arrependimento. Por outro lado, quando tomamos uma decisão de acordo com a vontade dele, experimentamos uma paz que não pode ser explicada. É como se o coração dissesse: esse é o caminho. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o árbitro em seu coração. Ou seja, a paz é como um juiz, confirmando se estamos ou não no centro da vontade de Deus. O desafio: distinguir a voz de Deus. Agora, talvez você esteja pensando: ok, entendi que Deus fala de muitas maneiras, mas como eu vou saber se é realmente Ele e não apenas minha mente? Essa é uma pergunta crucial. E a resposta está em 3 passos simples. Conferir com a Bíblia. Deus nunca vai se contradizer. Se a voz que você ouviu contradiz a Escritura, não é Deus. Orar por confirmação. Deus é paciente. Ele pode confirmar de várias formas quando quer nos dar uma direção. Buscar conselhos sábios. Pessoas maduras na fé podem nos ajudar a discernir se algo vem de Deus ou não. Com o tempo, quanto mais você se relaciona com Ele, mais clara se torna a distinção. É como reconhecer a voz de alguém amado. Quanto mais você convive, mais rápido você identifica. Até aqui já vimos que Deus fala de várias formas. Pela Bíblia, oração, Espírito Santo, circunstâncias, pessoas, natureza, consciência e paz interior. Mas talvez você ainda sinta: eu nunca ouvi nada disso. Será que Deus não quer falar comigo? E aqui eu preciso te dizer: Deus fala com todos, sem exceção. Se Ele se importa com os lírios do campo e com os passarinhos, quanto mais com você, que foi criado à sua imagem e semelhança. Talvez você ainda não tenha aprendido a reconhecer, mas não se engane. Ele está falando. O que falta é você afinar os ouvidos espirituais. Agora que você já entendeu as formas como Deus fala, é hora de dar o próximo passo. Na terceira parte, eu vou compartilhar histórias e exemplos reais, bíblicos e atuais, de como Deus tem falado com as pessoas. E no final do vídeo virá a revelação prometida, um sinal surpreendente que pode te ajudar a nunca mais duvidar quando for Deus falando com você. Por isso, se você ainda não deixou o seu like, faça isso agora. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode ser exatamente a resposta que você está esperando há muito tempo. Deus ainda fala. A pergunta é: você está preparado para ouvir? Nós já entendemos que Deus continua falando nos dias de hoje. Também vimos as diferentes formas como Ele se comunica. Pela Bíblia, pela oração, pelo Espírito Santo, pelas circunstâncias, pelas pessoas, pela natureza e pela paz interior. Mas talvez você ainda esteja se perguntando: será que isso realmente acontece? Será que não é apenas teoria? Para responder a essa pergunta, quero compartilhar alguns exemplos poderosos, tanto bíblicos quanto atuais, que mostram que Deus realmente fala. Exemplos bíblicos. 1. Samuel, a voz no silêncio da noite. O jovem Samuel, ainda criança, estava deitado quando ouviu alguém o chamar: Samuel, Samuel. Ele achou que fosse o sacerdote Eli, mas na verdade era Deus. Esse episódio mostra que Deus fala de forma direta e clara, mesmo com pessoas comuns e inexperientes. Samuel não era um profeta ainda, mas Deus o escolheu e o chamou pelo nome. Isso nos ensina algo precioso. Deus conhece o seu nome e Ele pode falar com você em qualquer momento, até mesmo no silêncio da noite. 2. Elias,
a voz suave. O profeta Elias enfrentava um momento de medo e desânimo. Ele esperava que Deus se manifestasse em sinais grandiosos, no vento, no fogo, no terremoto. Mas a voz de Deus veio em um sussurro suave. Isso nos lembra que muitas vezes esperamos algo espetacular, mas Deus escolhe falar de forma simples e delicada. Talvez você esteja esperando um milagre barulhento, mas Deus já está falando através de pequenos detalhes do seu dia. 3. Paulo, a visão que muda destinos. No caminho para Damasco, Saulo foi surpreendido por uma luz e ouviu a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela experiência mudou radicalmente sua vida, transformando-o em Paulo, o maior missionário da igreja. Esse exemplo nos mostra que Deus fala para nos redirecionar. Às vezes, Ele interrompe nossa jornada de forma inesperada para colocar-nos no caminho da verdade. Exemplos da vida real. Talvez você pense, ok, mas isso foi há milhares de anos. Será que ainda acontece hoje? Sim, acontece. E eu quero te contar algumas histórias. 1. O emprego inesperado. Uma jovem estava orando por meses para conseguir trabalho. Sempre recebia nãos. Um dia, atrasou-se para uma entrevista, ficou arrasada e achou que tinha perdido a chance. Mas naquele atraso, conheceu uma pessoa no transporte público que lhe falou de uma vaga ainda melhor. Ela percebeu, o que parecia fracasso era Deus conduzindo para algo maior. 2. O livramento na estrada. Um homem testemunhou que, certa vez, sentiu fortemente que deveria atrasar a viagem de carro em alguns minutos. Não entendeu, mas obedeceu. Mais tarde, descobriu que exatamente no horário em que passaria pela estrada, houve um grave acidente. Ele percebeu, aquele atraso foi a voz de Deus trazendo o livramento. 3. A palavra no momento certo. Uma senhora orava chorando em casa, pedindo a Deus uma resposta. No mesmo dia, recebeu a visita de uma amiga que, sem saber de nada, compartilhou um versículo exatamente relacionado ao problema. A resposta de Deus veio por meio de alguém comum, usada como canal. Essas histórias nos mostram que Deus fala, sim, de maneiras diferentes, mas sempre com um propósito: guiar, consolar, corrigir ou salvar. Desde o início deste vídeo eu disse que, se você permanecesse até aqui, eu revelaria um segredo poderoso. Um sinal que pode te ajudar a identificar quando Deus está falando com você. Então, preste muita atenção agora. O sinal é este. A voz de Deus sempre traz vida, paz e alinhamento com a sua palavra. Talvez você esperasse algo mais misterioso, mas essa é a grande chave. Como saber se é Deus ou apenas sua mente? Se o que você ouviu traz paz ao coração, confirma as Escrituras e aponta para mais amor, mais perdão, mais vida, então é Deus. Mas, se o que você ouviu gera medo paralisante, confusão, orgulho, egoísmo ou contradição com a Bíblia, então não é a voz dele. Esse é o segredo que muitos ignoram. Deus nunca se contradiz. Sua voz sempre produz frutos de paz, vida e verdade. Aplicando isso na sua vida. Agora pense, quantas vezes você já sentiu uma convicção interior de fazer algo bom? Quantas vezes uma palavra trouxe paz ao seu coração em meio ao caos? Quantas vezes a Bíblia falou com você de forma tão clara que parecia personalizada? Esses foram momentos em que Deus falou. E daqui para frente, você não precisa mais duvidar. Quando sentir paz alinhada à palavra, pode ter certeza. É Ele. Chegamos ao final desta jornada, mas ela é apenas o começo da sua experiência pessoal com Deus. Hoje, você descobriu que Deus nunca parou de falar. Ele se comunica de várias formas. A Bíblia, a oração, o Espírito Santo, as circunstâncias, as pessoas, a natureza e a paz interior são canais da sua voz. E o grande sinal é que a voz de Deus sempre gera vida, paz e concorda com a palavra. Agora é com você.
Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like agora mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso não é apenas para fortalecer o canal, mas para garantir que você continue recebendo palavras que vão aprofundar sua caminhada espiritual. Compartilhe também este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda fala. Talvez você seja a voz dele para essa pessoa hoje. E nunca se esqueça, o Criador do Universo continua falando. E ele pode estar falando com você neste exato momento. Basta abrir os ouvidos e o coração.